Um fazendeiro nota algo perturbador. Seu cavalo branco desaparece todas as noites sem deixar rastros. Quando retorna ao amanhecer, está completamente exausto, como se tivesse percorrido uma longa jornada. A cada dia que passa, o mistério apenas aumenta. Para onde aquele animal vai? O que encontra em suas saídas noturnas? O que o fazendeiro descobre ao seguir seu cavalo em uma noite sombria no cemitério mudaria sua vida para sempre. E garanto, é algo que você jamais imaginaria. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol se punha lentamente sobre as colinas verdejantes da Fazenda Esperança, pintando o céu com tons alaranjados que faziam a pelagem branca de Luna brilhar como prata polida. Pedro observava seu majestoso cavalo do alpendre da casa antiga, uma xícara de café fumegante entre as mãos calejadas pelo trabalho diário. Havia algo diferente no comportamento do animal nas últimas semanas, algo que o intrigava e, ao mesmo tempo, o preocupava profundamente. Maria, sua esposa de 40 anos, aproximou-se silenciosamente e pousou a mão em seu ombro. Os cabelos grisalhos emolduravam seu rosto gentil, marcado pelo tempo e pelo sol do campo. "Está pensando em Luna novamente, não é?" Ela perguntou, sua voz suave carregando uma nota de preocupação. Pedro assentiu, seus olhos nunca deixando o cavalo que pastava tranquilamente no campo. "É a terceira semana seguida, Maria. Toda noite ela desaparece, como se tivesse um compromisso secreto com a escuridão. E quando volta, ao amanhecer," ele pausou, buscando as palavras certas. "Está sempre exausta, faminta, como se tivesse percorrido léguas e léguas." Maria apertou levemente seu ombro, compartilhando sua inquietação. Luna não era um cavalo comum. Sempre demonstrou uma inteligência extraordinária desde que chegou à fazenda. Ainda potra. Ao longo dos anos, desenvolveu uma conexão especial com Pedro e Maria, como se fosse mais que um animal, mais que uma companheira de trabalho. Era parte da família. "Ontem à noite," continuou Pedro, sua voz baixa e pensativa, "fiquei acordado até mais tarde. Vi quando ela saiu do estábulo, mesmo com a porteira fechada. Você precisava ver, Maria. Era como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Abriu a trava com os dentes, do mesmo jeito que já nos viu fazer centenas de vezes." O crepúsculo avançava, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. Luna ergueu a cabeça, suas orelhas se movendo como antenas, atentas a algum chamado que apenas ela podia ouvir. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era assim que começava todas as noites. Maria segurou seu braço, seus olhos escuros cheios de preocupação. "Pedro, está anoitecendo. Pode ser perigoso." No horizonte, a lua cheia começava a se erguer, grande e prateada, como um olho vigilante no céu. Luna se moveu em direção ao estábulo, seus cascos marcando um ritmo suave na terra batida. Pedro entrou rapidamente em casa, pegou uma lanterna e um casaco velho. Escondido atrás de uma árvore próxima ao estábulo, Pedro observou enquanto Luna repetia seu ritual noturno. Com uma precisão que parecia quase humana, a égua manipulou a trava da porteira com os dentes, abrindo-a sem fazer barulho. Seus movimentos eram deliberados, como se cada passo fizesse parte de uma missão importante. Luna emergiu do estábulo, sua pelagem branca refletindo o luar como um fantasma. Parou por um momento farejando o ar noturno e então começou a caminhar em direção à estrada que levava à cidade. Pedro esperou até que ela se afastasse um pouco antes de começar a segui-la, seu coração batendo mais rápido com a antecipação do mistério que estava prestes a desvendar. A noite estava clara, iluminada pela lua cheia, mas havia algo no ar que fazia Pedro se sentir inquieto. Luna mantinha um passo constante, como se seguisse um caminho familiar. Atravessaram campos, passaram por cercas antigas, e aos poucos as luzes da pequena cidade começaram a aparecer na distância.
Pedro sentiu seu coração apertar quando percebeu a direção que Luna estava tomando. O caminho serpenteava agora em direção ao cemitério municipal, um lugar que durante o dia já era sombrio e à noite ganhava contornos ainda mais misteriosos. O que sua égua poderia querer naquele lugar de descanso eterno? Luna parou diante dos portões de ferro do cemitério, sua silhueta branca recortada contra o céu estrelado. Pedro, escondido atrás de uma árvore próxima, prendeu a respiração. O que viria a seguir mudaria para sempre não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Pedro sentiu o ar frio da noite penetrar seus ossos enquanto observava Luna atravessar os portões do cemitério com uma familiaridade desconcertante. A lua cheia iluminava as lápides antigas, criando sombras que dançavam entre os túmulos como fantasmas silenciosos. O fazendeiro hesitou por um momento, sua mão apertando a lanterna desligada. Não precisaria dela com tanto luar. Com passos cautelosos, seguiu o caminho que Luna traçava entre as sepulturas. A égua parecia conhecer exatamente para onde estava indo, suas patas escolhendo com cuidado onde pisar, como se respeitasse o sono eterno dos que ali descansavam. Pedro notou que ela seguia em direção à parte mais antiga do cemitério, onde jazigos centenários se erguiam como pequenas casas de pedra. Foi então que ouviu um som tão suave que poderia ter sido apenas o vento, mas seus ouvidos experientes reconheceram como algo mais. Um soluço abafado, quase imperceptível. Luna acelerou levemente o passo, e Pedro, com o coração aos saltos, fez o mesmo. Ao virarem uma fileira particularmente densa de túmulos, a cena que se revelou diante dele fez seu coração parar por um instante. Ali, encolhida entre duas lápides antigas, havia uma pequena figura. Uma menina, não mais que 6 anos, dormia em um sono inquieto sobre um pedaço de papelão. Suas roupas, sujas e rasgadas, mal a protegiam do frio noturno. Os cabelos escuros estavam emaranhados, e seu rostinho, mesmo no sono, carregava uma expressão de profunda tristeza. Luna aproximou-se da menina com uma delicadeza impressionante para um animal de seu porte. Com movimentos suaves, deitou-se ao lado dela, posicionando seu corpo de forma a protegê-la do vento cortante. A criança, ainda dormindo, instintivamente se aconchegou contra o calor do animal, suas pequenas mãos agarrando-se à crina branca. Pedro ficou paralisado, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Agora, tudo fazia sentido. As saídas noturnas, o cansaço ao amanhecer, a determinação de Luna em manter sua rotina misteriosa. Sua égua havia se tornado guardiã desta pequena alma perdida, oferecendo calor e proteção nas noites frias e solitárias. Com cuidado para não assustar a menina, Pedro se aproximou. Luna ergueu a cabeça, seus olhos inteligentes encontrando os do dono, como se implorasse por ajuda. Ele se ajoelhou ao lado delas, notando como a criança tremia, apesar do calor oferecido pelo animal. A menina se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente. Ao ver Pedro, tentou se encolher ainda mais contra Luna, o medo evidente em seu olhar assustado. Não tenha medo, ele continuou, mantendo a voz calma e gentil. Luna é minha amiga e vejo que ela também é sua amiga. Ao mencionar o nome da égua, algo mudou no olhar da menina. Seus olhos grandes se moveram entre Pedro e Luna, como se tentasse decidir se podia confiar nele. Luna relinchou suavemente, um som tranquilizador que pareceu acalmar a criança. Sofia, ele repetiu com carinho. É um nome muito bonito. Estou vendo que você e Luna se tornaram grandes amigas. Ela tem vindo aqui todas as noites para cuidar de você, não é? Pedro sentiu seu coração se apertar ainda mais. Quantas noites esta criança havia passado assim, tendo apenas um cavalo como protetor e fonte de conforto. Sofia, ele disse com delicadeza, está muito frio aqui. Eu e minha esposa Maria temos uma casa quentinha na fazenda. Luna mora lá também,
você gostaria de vir conosco? Os olhos da menina se encheram de lágrimas, e ela olhou para Luna como se pedisse conselho. A égua moveu a cabeça suavemente, tocando o ombro de Sofia com o focinho. Era como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo e aprovasse a sugestão. Pedro precisou engolir o nó que se formou em sua garganta. Não vai precisar dele, querida. Temos uma cama macia esperando por você. Luna ajustava seu passo ao da criança, como uma mãe paciente guiando seu filhote. De vez em quando, a égua parava, esperando Sofia recuperar o fôlego, seu focinho gentilmente tocando o ombro da menina em um gesto de encorajamento. Pedro percebeu que o vínculo entre as duas ia muito além do que ele poderia ter imaginado. A fazenda não está muito longe agora, ele comentou suavemente, tentando distrair Sofia da exaustão que claramente sentia. Maria, minha esposa, deve estar acordada nos esperando. Ela faz o melhor chocolate quente que você já provou. Pedro sentiu seu coração apertar. Não, pequena. Maria tem o coração mais doce do mundo. Ela adora crianças e tenho certeza vai ficar muito feliz em conhecer você. Pedro! Chamou, sua voz cheia de preocupação e curiosidade. Sofia imediatamente se escondeu atrás de Luna, tremendo como uma folha ao vento. Maria levou as mãos à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver o estado da menina. Com a aproximação da luz da casa, os detalhes ficavam mais evidentes. As roupas rasgadas, os pés sujos, o rosto marcado por lágrimas secas. Com a gentileza que só uma mãe de coração poderia ter, Maria se ajoelhou a uma distância segura de Sofia. Olá, querida. Ela disse, sua voz tão suave quanto uma brisa de verão. Você deve estar com frio e fome. Que tal entrarmos? Fiz chocolate quente e tem pão fresquinho que acabei de assar. O estômago de Sofia roncou audivelmente, fazendo Maria sorrir com ternura. A menina olhou para Luna como sempre fazia quando precisava se sentir segura. A égua deu um passo à frente, guiando Sofia gentilmente em direção à casa. Na cozinha acolhedora, iluminada pela luz dourada de um velho lampião, Maria aqueceu o chocolate, enquanto Pedro procurava roupas limpas e secas que pudessem servir em Sofia. A menina permanecia perto da porta, seus olhos grandes observando cada movimento com uma mistura de desconfiança e fascínio. Sofia hesitou, mas o aroma doce era irresistível para alguém que não se lembrava da última vez que havia comido algo quente. Com passos pequenos, aproximou-se da mesa, subindo na cadeira com cuidado. Suas mãos tremiam quando pegou a caneca fumegante. Pedro voltou com uma camisola limpa e macia, daquelas que Maria guardava com carinho em seu baú de memórias. Depois que você comer, pode tomar um banho quente e vestir isso para dormir, ele disse. Preparamos o quarto de hóspedes para você. Posso ficar? Ela perguntou, sua voz embargada. Prometo não dar trabalho. Posso ajudar com as tarefas e... Se você está gostando, inscreva-se no canal continuando. Um relincho suave veio do lado de fora, fazendo Sofia se mexer em seu sono. Luna, fiel como sempre, havia passado a noite sob a janela do quarto, como se quisesse garantir que sua protegida estava segura mesmo neste novo ambiente. Maria sorriu, pensando em como os animais às vezes demonstravam mais humanidade que muitos seres humanos. Dormiu a noite toda. Maria respondeu no mesmo tom baixo, mas teve alguns pesadelos, chamou pelo pai algumas vezes. Um movimento na cama chamou sua atenção. Sofia começava a despertar, seus olhos grandes se abrindo lentamente, confusos com o ambiente desconhecido. Por um momento, o pânico atravessou seu rosto, até que seu olhar encontrou Luna através da janela. A égua relinchou novamente, como se dissesse bom dia, e um pequeno sorriso, o primeiro que viram, surgiu nos lábios da menina. Sofia assentiu timidamente, sentando-se na cama e puxando o cobertor até o queixo. Seus olhos percorreram o quarto, parando em cada detalhe. As cortinas floridas, o papel de parede com pequenos pássaros, a cômoda antiga com um espelho oval.
Na cozinha ensolarada, enquanto Sofia comia com apetite contido, como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer momento, Maria e Pedro trocavam olhares significativos. Precisavam entender mais sobre a situação da menina, mas não queriam pressioná-la. A menina baixou o garfo, seus olhos instantaneamente se enchendo de lágrimas. "Papai está doente", ela sussurrou. "Ele trabalha no cemitério, cuidando das flores e dos túmulos. Mas agora, sua voz falhou." Sofia assentiu, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. "A tia Regina disse que ele foi para o hospital. Ela não gosta de mim. Disse que sou um peso, que dou muito trabalho. Então eu fugi. Queria ficar perto do papai, mesmo que fosse no cemitério. Mamãe foi morar com os anjos quando eu era bebê." Sofia respondeu com a simplicidade dolorosa das crianças. "Papai sempre diz que ela cuida de mim lá de cima." "Claro que pode", Pedro respondeu com um sorriso gentil. "Na verdade, que tal eu te mostrar toda a fazenda? Temos outros animais também, galinhas, coelhos e mais 2 cavalos. Luna deve estar querendo apresentar você para todos eles." Maria trocou um olhar determinado com Pedro antes de segurar a mão pequena de Sofia. "Não se preocupe com isso agora, querida. Você está segura aqui. Vamos cuidar de você até seu pai ficar bom. Prometo." Amanhã na fazenda Esperança desdobrava-se como uma flor ao sol, repleta de descobertas para Sofia. Com Luna sempre ao seu lado, a menina seguia Pedro pelo terreiro, seus olhos arregalados diante de cada novo animal que encontrava. As galinhas cacarejavam alegremente, os coelhos saltitavam em seus cercados e os outros 2 cavalos, Estrela e Trovão, observavam curiosos a pequena visitante. "Quer ajudar a alimentar as galinhas?" Pedro perguntou, segurando um balde com milho. Sofia hesitou por um momento, mas então acenou afirmativamente, estendendo as mãozinhas para receber um punhado de grãos. Sofia imitou o gesto com cuidado extremo, como se cada grão fosse precioso. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto quando as galinhas vieram correndo, ciscando animadamente ao seu redor. Luna permanecia próxima, como uma guardiã atenta, suas orelhas se movendo ao menor som. Maria observava a cena da porta da cozinha, seu coração transbordando de emoção. Em apenas algumas horas, já era possível ver mudanças sutis em Sofia. Seus ombros estavam menos tensos, seus olhos mais brilhantes, sua voz um pouco mais presente quando respondia às perguntas. "Olha só!" Sofia exclamou de repente, sua voz mais alta do que haviam escutado até então. Uma galinha carijó havia se aproximado o suficiente para bicar gentilmente seus dedos em busca de mais milho. A risada cristalina da menina ecoou pelo terreiro. Um som tão puro e precioso que fez Maria enxugar uma lágrima discreta. O momento de alegria, porém, foi interrompido pelo som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Luna imediatamente ergueu a cabeça, suas orelhas apontadas para a direção do ruído. Sofia, percebendo a mudança no comportamento da égua, instintivamente correu para trás dela, o medo retornando aos seus olhos. Pedro e Maria trocaram olhares preocupados. Não esperavam visitas e poucos conheciam o caminho até aquela parte mais isolada da fazenda. O ronco do motor ficava mais alto e logo um carro preto surgiu na curva do caminho. Maria rapidamente se aproximou de Sofia, colocando-se ao lado da menina. "Está tudo bem, querida. Não vamos deixar nada de ruim acontecer com você." "Eu sabia!" Ela gritou, apontando um dedo acusador em direção a Sofia. "Sabia que você estaria aqui, sua pestinha ingrata. Tenho procurado por toda parte." "Senhora," Pedro interviu, sua voz firme, mas controlada. "Acredito que precisamos conversar civilizadamente. Gritar não vai ajudar em nada." Maria sentiu Sofia tremer violentamente ao seu lado. A menina havia se encolhido tanto que parecia ter diminuído de tamanho. "A senhora está assustando ela," Maria disse, sua voz normalmente doce, carregando um tom de aço. "E pelo estado em que a encontramos, creio que temos muito sim para conversar."
Isso é sequestro, ela declarou, seu rosto vermelho de raiva. Vou chamar a polícia agora mesmo. As palavras de Pedro atingiram Regina como um tapa. Pela primeira vez, ela pareceu vacilar, seu olhar alternando entre Sofia, que chorava silenciosamente atrás de Luna, e o casal, que agora se colocava protetivamente ao lado da menina. O vento soprou pelo terreiro, balançando as folhas das árvores e fazendo as galinhas se agitarem em seu poleiro. O confronto estava apenas começando, e o destino de Sofia pendia por um fio tão delicado quanto os primeiros raios de esperança que haviam começado a brilhar em seus olhos naquela manhã. O silêncio que se seguiu às palavras de Pedro foi quebrado apenas pelo suave resfolegar de Luna, que permanecia firme em sua posição protetora. Regina parecia ter perdido parte de sua arrogância inicial, seus olhos agora revelando um toque de preocupação que antes não estava lá. Vocês não entendem, ela disse, sua voz assumindo um tom mais controlado. Meu irmão está muito doente, pneumonia grave. Eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para cuidar de uma criança. Sofia precisa entender que a vida não é um conto de fadas. Sofia hesitou, seus olhos grandes movendo-se entre Maria e sua tia. Luna tocou seu ombro suavemente com o focinho, como se dissesse que estava tudo bem. A menina respirou fundo e, com uma voz trêmula, começou a falar. Pedro cerrou os punhos, controlando sua indignação. E a escola, Sofia? Senhora Regina. Pedro a interrompeu, sua voz carregando uma autoridade que vinha de anos lidando com situações difíceis. A senhora tem dois caminhos agora. Podemos chamar a polícia e o conselho tutelar e deixar que eles vejam as condições em que Sofia estava vivendo. Ou podemos tentar resolver isso de uma maneira que seja melhor para todos, especialmente para sua sobrinha. Maria, ainda abraçada a Sofia, acrescentou: pense no seu irmão, Regina. O que ele diria se soubesse que sua filha estava dormindo em um cemitério porque se sentia mais segura lá do que na sua casa? Ela começou, sua voz falhando. Eu não sei cuidar de crianças, nunca quis ter filhos. Quando meu irmão ficou doente, não tive escolha. Mas talvez eu tenha lidado mal com a situação. Luna, percebendo a mudança no tom da conversa, relaxou ligeiramente sua postura, mas manteve-se próxima a Sofia. A menina, ainda agarrada à crina da égua, olhava para sua tia com uma mistura de medo e esperança. Deixe isso conosco, Maria interveio. O importante agora é o bem-estar de Sofia. Podemos ir até a cidade hoje mesmo, conversar com as autoridades competentes, fazer tudo dentro da lei. O que não podemos é permitir que essa criança continue sofrendo. Sofia, reunindo uma coragem que ninguém esperava, deu um pequeno passo à frente. Tia Regina, ela chamou suavemente, aqui tem animais e a Dona Maria faz chocolate quente com marshmallow. E o seu Luna, ela acariciou o pescoço da égua. Ele me protege. Ela é igualzinha à minha irmã, murmurou mais para si mesma do que para os outros. Sempre amou animais também. Naquela manhã específica, enquanto o orvalho ainda cobria a grama como pequenos diamantes, Sofia estava especialmente animada. Pedro havia prometido ensiná-la a escovar Luna, uma tarefa que ela aguardava com ansiedade crescente. A égua, por sua vez, parecia compartilhar da expectativa da menina, relinchando suavemente sempre que Sofia se aproximava do estábulo. Primeiro você precisa deixar que ela sinta o cheiro da escova, Pedro explicava pacientemente, demonstrando o movimento. Viu? Luna precisa confiar no instrumento tanto quanto confia em você. Foi neste momento de paz que Maria apareceu correndo no estábulo, seu rosto uma mistura de emoções intensas. Pedro, Sofia, ela chamou, sua voz tremendo. O hospital acabou de ligar. É seu pai, querida, Maria continuou, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Ele acordou, os médicos dizem que ele está respondendo bem ao tratamento. Pedro se ajoelhou ao seu lado, colocando as mãos gentilmente em seus ombros. Sim, pequena, e mais do que isso, ele está perguntando por você. Quer muito te ver.
Maria se aproximou rapidamente, juntando-se ao abraço. Oh, querida, não é assim que funciona. Seu pai ainda vai precisar de tempo para se recuperar completamente. E além disso, ela trocou um olhar significativo com Pedro antes de continuar. Temos uma proposta para fazer quando formos visitá-lo. Podemos ir ver ele agora? Ela perguntou, sua voz abafada contra a crina de Luna. Enquanto se preparavam para a visita, Sofia correu para seu quarto. Não mais o quarto de hóspedes, mas um espaço que Maria e Pedro haviam dedicado as últimas noites decorando especialmente para ela, com paredes em tons suaves de azul e cortinas com pequenos cavalos bordados. A menina voltou minutos depois, carregando algo em suas mãos. O desenho que havia feito na noite anterior, mostrando Luna, ela mesma, Pedro, Maria e um espaço vazio que agora, finalmente, poderia ser preenchido com a figura de seu pai. No momento em que entravam no carro, o sol atingiu seu ponto mais alto no céu, banhando a fazenda com uma luz dourada que parecia abençoar aquele momento. Luna observava da cerca, sua silhueta branca recortada contra o azul do céu, como um guardião atento que sabia que sua missão, longe de terminar, estava apenas entrando em uma nova fase. Sofia abraçou seu desenho contra o peito, um sorriso iluminando seu rosto enquanto acenava para Luna. Sim, ela respondeu com uma convicção que surpreendeu a todos. Agora estou realmente pronta. O corredor do hospital parecia interminável para os pequenos passos de Sofia. Suas mãos apertavam o desenho com força, amassando levemente as bordas do papel, enquanto seguia a enfermeira que os guiava. Maria caminhava ao seu lado, carregando a cesta de frutas, enquanto Pedro trazia o bolo cuidadosamente embalado. Sofia mordeu o lábio inferior. Um hábito que Maria já havia notado surgir sempre que ela estava especialmente emocionada. A menina parou abruptamente diante da porta do quarto 304, suas pernas parecendo congelar no lugar. Sofia fez que não com a cabeça, respirando fundo como havia aprendido com Pedro quando escovava Luna. Preciso ser corajosa, ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros, como Luna. A enfermeira abriu a porta suavemente, revelando um quarto iluminado pela luz natural, que entrava pela janela ampla. Na cama, um homem magro e pálido, mas com olhos extraordinariamente vivos, virou a cabeça em direção à porta. No instante em que viu Sofia, seu rosto se transformou com uma emoção tão profunda que fez Maria levar a mão aos lábios para conter um soluço. "Papai!" O grito de alegria de Sofia ecoou pelo quarto enquanto ela corria para a cama, o desenho ainda apertado em suas mãos. O pai estendeu os braços e, em segundos, os dois estavam abraçados, lágrimas silenciosas escorrendo por ambos os rostos. "Me desculpe, meu amor", ele dizia entre soluços. "Me desculpe por ter ficado doente, por não ter podido cuidar de você." O desenho, agora um pouco amassado, mostrava a fazenda em traços infantis, mas cheios de carinho. O pai de Sofia o examinou com atenção, seus olhos se arregalando ao reconhecer a figura do cavalo branco. As palavras jorravam dela como uma fonte recém-descoberta, suas mãos gesticulando animadamente enquanto contava sobre seus dias na fazenda. O pai ouvia tudo com atenção absoluta, seus olhos ocasionalmente se voltando para Pedro e Maria, com uma gratidão que palavras não poderiam expressar. "Antônio", o homem se apresentou, sua voz embargada. "Não sei nem como agradecer. Quando a assistente social veio me contar que Sofia estava segura, que havia encontrado pessoas boas." Ele precisou fazer uma pausa para controlar a emoção. "Vocês são anjos." Os olhos da menina brilharam. "É de laranja, papai. Dona Maria me ensinou a fazer. E tem frutas também para você ficar forte logo." Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Foi Pedro quem tomou a iniciativa de explicar a situação, sua voz calma, mas firme, enquanto contava sobre como haviam encontrado Sofia, sobre Luna, sobre o acordo temporário com Regina. "Papai..."
Sofia chamou, sua voz pequena, mas decidida. Não fica triste. Luna cuidou de mim. E agora tenho o seu Pedro e a Dona Maria também. Eles são muito bonzinhos. Antônio ajustou-se na cama do hospital, ainda abraçado a Sofia, seu olhar curioso voltado para Maria. A luz da tarde que entrava pela janela criava um brilho dourado no quarto, como se o próprio sol quisesse testemunhar aquele momento. Pedro se aproximou, colocando-se ao lado da esposa. Sim, veja bem, senhor Antônio, nossa fazenda é grande, maior do que conseguimos cuidar sozinhos. Temos uma casa de caseiro que está vazia há anos, próxima ao estábulo onde Luna fica. Os olhos de Sofia se arregalaram, brilhando com uma alegria impossível de conter. Verdade? Podemos morar perto da Luna? É aí que entra a segunda parte da proposta. Pedro explicou com um sorriso gentil. Precisamos de ajuda na fazenda. O trabalho não é pesado como o de zelador do cemitério, principalmente no início, enquanto o senhor se recupera. Seria mais cuidar do jardim, ajudar com os animais menores, manter as cercas em ordem. Em troca, a casa seria de vocês, sem custos. Sofia pulou na cama, incapaz de conter sua excitação. Papai, por favor, assim eu posso ver Luna todos os dias, e as galinhas e os coelhinhos e... Antônio, ela disse com sinceridade, não é caridade. Realmente precisamos de ajuda na fazenda, e além disso... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Sofia trouxe tanta alegria para nossa casa nesses poucos dias. Seria uma bênção tê-los por perto. Antônio olhou para sua filha, vendo como ela praticamente irradiava felicidade. Nos últimos anos, desde a morte de sua esposa, ele havia se esforçado tanto para dar uma vida digna à menina. O trabalho no cemitério não pagava muito, mas era honesto, e ele conseguia manter um teto sobre suas cabeças, até ficar doente. Pedro riu suavemente. Sabe que às vezes penso a mesma coisa? Luna sempre foi especial, mas o jeito como ela cuidou de você parecia mesmo que tinha um propósito maior. Tem uma van escolar que passa pela fazenda, Maria respondeu prontamente. Outras crianças da região também a utilizam. E nos dias em que o senhor precisar ir à cidade para consultas médicas, pode usar nossa caminhonete. Antônio olhou para sua filha, depois para o casal que havia salvado não apenas Sofia, mas também a ele, oferecendo uma chance de recomeço que jamais havia imaginado possível. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Sofia abraçou o pai com força. Por favor, papai, ela sussurrou. Luna está esperando por nós. O sol da tarde parecia brilhar ainda mais forte através da janela do hospital, como se celebrasse aquele momento de novos começos. No rosto de Sofia, o sorriso era tão radiante quanto a luz que banhava o quarto. Sofia acompanhava cada mudança com fascínio, correndo diariamente até a pequena casa após voltar da escola. Agora que estava morando temporariamente na casa principal com Pedro e Maria, havia retomado os estudos. Luna a seguia fielmente em suas inspeções, como se também quisesse supervisionar os preparativos. Maria sorriu, observando o azul suave que haviam escolhido para a sala. É sim, querida, e o seu quarto vai ser lilás, como você pediu. Um silêncio momentâneo caiu sobre eles, à menção de Regina. Desde a visita ao hospital, a tia de Sofia havia se mantido distante, embora tivesse concordado em enviar os pertences de Antônio e Sofia assim que a casa estivesse pronta. Sofia correu até ele e o abraçou pelas pernas, pegando-o de surpresa. Obrigada, seu Pedro. O senhor e a Dona Maria são como anjos, sabia? Venha ver o que chegou para seu quarto, Maria chamou, mudando de assunto. Na varanda da casa, várias caixas esperavam para serem abertas. Pedro encontrou na cidade. Claro que sim, pequena, Pedro respondeu, já começando a desembalar as cortinas. Seu pai precisa de um lugar especial para ler suas histórias, não é mesmo? Maria observava a cena com o coração transbordando de amor. Em tão pouco tempo, aquela pequena havia se tornado parte essencial de suas vidas.
A casa principal parecia mais viva com sua presença, e a ideia de tê-la morando ali perto, junto com seu pai, trazia uma alegria que ela mal podia conter. Sofia bateu palmas de entusiasmo. Posso colocar granulado em cima? Papai adora granulado. Pedro e Maria trocaram um olhar emocionado. Sofia falava raramente sobre sua mãe, e cada menção era como um presente precioso, uma demonstração de confiança que eles guardavam com carinho. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Luna acompanhava cada movimento com seus olhos atentos, como se soubesse que sua missão de proteger Sofia havia se transformado em algo ainda maior. Havia ajudado a criar uma nova família. A manhã em que Antônio recebeu alta do hospital amanheceu com um céu extraordinariamente azul. Sofia havia acordado antes mesmo do sol nascer, sua ansiedade tornando impossível continuar dormindo. Luna, percebendo a agitação de sua jovem amiga, permaneceu próxima à cerca que separava o estábulo da casa do caseiro, como se montasse guarda. Está tudo perfeito, Maria assegurou pela terceira vez, observando Sofia arrumar novamente os livros na prateleira que Pedro havia feito. Seu pai vai adorar a surpresa. A pequena casa havia se transformado completamente nas últimas semanas. As paredes recém-pintadas brilhavam sob a luz do sol que entrava pelas janelas. As cortinas novas dançavam com a brisa suave, e o jardim da frente exibia orgulhosamente as margaridas recém-plantadas, suas pétalas brancas voltadas para o céu como pequenos sorrisos. Que horas o seu Pedro vai buscar o papai? Sofia perguntou, ajeitando pela milésima vez o porta-retratos com uma foto antiga dela com os pais, que Regina havia enviado junto com os outros pertences. O som de cascos chamou a atenção de ambas. Luna havia se aproximado ainda mais da cerca, suas orelhas atentas voltadas para a estrada. Sofia correu para fora, sabendo que a égua sempre parecia sentir quando algo importante estava para acontecer. Como se respondesse à pergunta, Luna relinchou suavemente, seu focinho gentilmente tocando o cabelo da menina. Maria observava a cena da varanda, maravilhada mais uma vez com o vínculo especial entre os dois. Eles chegaram, Sofia gritou pulando de alegria. Dona Maria, eles chegaram! Papai! Sofia correu em sua direção, mas parou a alguns passos de distância, lembrando-se que precisava ser cuidadosa. Antônio, no entanto, abriu os braços e ela se jogou em seu abraço com todo o amor que havia guardado durante aquelas semanas. Então essa é Luna, ele disse, sua voz embargada pela emoção. O anjo guardião da minha Sofia. Bem-vindo ao seu novo lar, ela disse com sinceridade. Espero que se sinta em casa. Luna observava tudo da cerca, sua presença uma constante lembrança de como aquela história havia começado. Sofia correu até ela novamente, seus olhos brilhando de felicidade. Um mês havia se passado desde a chegada de Antônio e Sofia à Fazenda Esperança. O outono pintava as árvores com tons dourados, e as manhãs começavam a ficar mais frescas. Antônio recuperava suas forças dia após dia, começando com pequenas tarefas no jardim e, gradualmente, assumindo mais responsabilidades na fazenda. Naquela manhã especial de domingo, toda a família, porque era isso que haviam se tornado, estava reunida no terreiro. Pedro havia decidido que era hora de Sofia aprender a montar, e Luna, como sempre, seria sua companheira nessa nova aventura. Maria sorriu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Luna é mais prudente que muitos humanos. Além disso, Pedro tem anos de experiência ensinando crianças a montar. Vem cá, pequena, Pedro chamou, estendendo as mãos para ajudá-la a montar. Lembra do que conversamos? Devagar e com confiança. Isso mesmo, Pedro elogiou, mantendo uma mão na lateral de Luna enquanto caminhavam pelo terreiro. Mantenha as costas retas e olhe para frente. Olha, papai! Sofia chamou, acenando enquanto Luna completava mais uma volta no terreiro. Estou conseguindo!
O coração de Antônio parou por um instante, temendo que Luna também se assustasse, mas para sua surpresa e admiração, a égua apenas virou as orelhas na direção do barulho e continuou seu passo tranquilo, como se dissesse: "Não se preocupe, estou com ela." Maria, que havia corrido para acalmar Trovão, voltou para junto deles. "É incrível, não é? Desde aquela primeira noite no cemitério, Luna escolheu Sofia, ou talvez tenha sido o contrário. Mas você deu o mais importante," Maria respondeu suavemente. "Deu amor, honestidade, valores, e quando precisou de ajuda, o universo conspirou a favor de vocês." Os três adultos observavam maravilhados, enquanto Sofia e Luna davam mais uma volta pelo terreiro, movendo-se em perfeita harmonia. O sol do final da manhã criava um halo dourado ao redor delas, como se a própria natureza quisesse destacar a beleza daquele momento. "Às vezes," Antônio disse, sua voz embargada pela emoção, "a família que encontramos pelo caminho é tão importante quanto aquela em que nascemos. Vocês todos, Pedro, Maria, Luna, são um presente que não sei se algum dia conseguirei retribuir." Luna parou suavemente próxima a eles, como se quisesse participar daquele momento de revelações. Sofia, ainda montada, olhou para todos com olhos que pareciam guardar uma sabedoria além de seus anos. O outono avançava sobre a fazenda Esperança, e com ele vieram mudanças que ninguém poderia ter previsto. Antônio, agora completamente recuperado, havia descoberto um talento natural para o trabalho com as plantas. O jardim da casa do caseiro, antes um simples canteiro de margaridas, transformara-se em um pequeno paraíso de cores e aromas. Naquela tarde especial, enquanto Sofia fazia sua lição de casa na varanda, supervisionada por Luna, que descansava próxima aos degraus, uma visita inesperada chegou à fazenda. O som de um carro familiar fez todos erguerem a cabeça. Era Regina. Diferente da última vez, porém, ela não chegou gritando ou fazendo exigências. Saiu do carro com passos hesitantes, carregando uma caixa nos braços. Sofia, instintivamente, aproximou-se mais de Luna, mas não correu para se esconder como teria feito meses atrás. Maria, que tricotava em sua cadeira de balanço na varanda, levantou-se para chamar Antônio e Pedro, que trabalhavam no estábulo. Em poucos minutos, todos estavam reunidos ao redor da mesa da varanda, a caixa misteriosa no centro. Sofia se aproximou timidamente, seus olhos fixos no caderno de capa florida que a tia segurava. Luna acompanhou seu movimento, mantendo-se próxima, como sempre. "Tem mais!" Regina continuou, sua voz embargada. "Encontrei isso também." Ela retirou da caixa uma fotografia antiga, mostrando uma jovem mulher montada em um cavalo branco, seu sorriso radiante contra o céu azul. Pedro e Maria trocaram olhares significativos. Luna, como se entendesse que estava sendo mencionada, aproximou-se mais, seu focinho gentilmente tocando o ombro de Sofia. Regina olhou ao redor da fazenda, observando as flores no jardim, os animais pastando tranquilamente, a paz que emanava de cada canto. Eu sinto muito," ela disse finalmente, suas palavras carregadas de arrependimento sincero. "Por tudo. Estava tão perdida em meus próprios problemas que não consegui ver o que era realmente importante." Sofia, ainda segurando a foto de sua mãe, olhou para a tia com olhos que pareciam mais velhos e mais sábios que seus 6 anos. "Tia Regina," ela chamou suavemente, "quer ver meu canteiro de margaridas? Papai me ajudou a plantar, igual a mamãe gostava." Enquanto Sofia guiava sua tia pelo jardim, mostrando orgulhosamente cada flor e contando sobre suas aventuras na fazenda, os adultos começaram a explorar o conteúdo da caixa. Cada foto, cada carta, cada pequena lembrança era uma janela para o passado, uma chance de conhecer melhor a mulher que havia partido cedo demais. Luna observava tudo da cerca próxima, seus olhos atentos, seguindo cada movimento. O sol da tarde banhava a cena com uma luz dourada,
como se Clara estivesse sorrindo lá do céu, satisfeita por ver sua família finalmente reunida e cicatrizada. A primavera chegou à Fazenda Esperança, trazendo consigo uma explosão de cores e novos começos. O jardim que Antônio e Sofia haviam cultivado juntos estava em plena floração, as margaridas dançando ao vento como pequenas bailarinas brancas. Era um domingo especial. Fazia exatamente 6 meses desde que Luna havia encontrado Sofia naquela noite fatídica no cemitério. Para celebrar a data, Pedro e Maria haviam organizado um pequeno piquenique no campo. Mantas coloridas estavam espalhadas sobre a grama, cestos transbordando de guloseimas preparadas com carinho por Maria e Sofia, que havia se tornado sua ajudante oficial na cozinha. Regina também estava presente, sua presença agora bem-vinda e natural. Nos últimos meses, ela havia se transformado em uma tia presente e carinhosa, visitando regularmente e sempre trazendo histórias novas sobre Clara, que compartilhava com Sofia durante longas tardes de conversas na varanda. "Olhem!" Sofia gritou de repente, apontando para o céu. Um arco-íris magnífico havia se formado após uma breve chuva de primavera, suas cores vibrantes arqueando-se sobre a fazenda como uma bênção multicolorida. "Sabe de uma coisa, Luna?" A menina sussurrou, mais alto o suficiente para todos ouvirem. "Acho que você não precisa mais ser meu anjo da guarda durante a noite. Agora tenho muitos anjos que cuidam de mim o tempo todo." "É verdade", Maria comentou, aproximando-se com uma travessa de biscoitos recém-assados. "Luna pode se aposentar de seu trabalho noturno, mas algo me diz que ela vai continuar sendo sua guardiã especial mesmo assim." "Papai", Sofia chamou, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. "Posso mostrar para tia Regina como aprendi a montar? Por favor." "Sua irmã estaria tão orgulhosa", Maria disse suavemente para Regina, enquanto observavam Sofia guiar Luna em círculos graciosos pelo campo. O sol da tarde banhava o campo com uma luz dourada, criando sombras alongadas que dançavam sobre a grama. Pedro havia começado a tocar seu violão, enchendo o ar com uma melodia suave que parecia embalar a cena perfeita diante deles. "Claro que sim, querida." Maria sorriu, fazendo espaço na manta para que todos se sentassem. Era uma noite especial, quando Pedro notou algo diferente no comportamento de Luna. Enquanto Maria narrava a história que todos já conheciam de cor, mas que nunca se cansavam de ouvir, o grupo se aconchegou mais próximo. Antônio abraçou Sofia, que se acomodou em seu colo. Regina sentou-se ao lado deles, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Pedro continuava dedilhando suavemente seu violão, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento. Luna permaneceu próxima, como sempre, suas orelhas atentas à história sendo contada. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, como se a própria natureza quisesse criar o cenário perfeito para aquele momento de união e amor. A Fazenda Esperança havia se tornado muito mais que um simples lugar. Era um testemunho vivo de como o amor, em suas mais variadas formas, tinha o poder de curar, transformar e criar laços que transcendiam o tempo e o espaço. E Luna, o anjo de 4 patas que havia iniciado toda aquela jornada, continuaria sendo para sempre o símbolo vivo de como a esperança pode surgir nos lugares mais inesperados, trazendo consigo o milagre da renovação e da vida.